Voltamos com Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Tá? Hoje, quinta-feira santa, né? 2 de abril de 2015. No passado a gente chamava quarta-feira de trevas, né? Ontem. Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, mas faz parte da Semana Santa, né? Mesmo no feriado, estamos aqui porque você merece tudo isso e muito mais. E agora, com o apoio do Supermercados Araújo, da Delcauto, peças da Delcauto Centro e também do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o pastor Rui Cavalcante. Ele é da Igreja Batista da Restauração e vem aqui falar sobre um evento que acontece amanhã com a visita do pastor Paulo Siqueira, líder do movimento pela ética cristã brasileira. Digo ética cristã brasileira porque o pastor Siqueira faz parte também de uma frente de pastores que defendem a ética cristã, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, notadamente aqui na América Latina. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Prazer é meu pelo espaço cedido por vocês. O senhor também é professor na Faculdade Batista, Betel. Isso, sou professor lá de teologia também, trabalho na área da teologia sistemática, especialmente. Quais são os cursos que a faculdade oferece além de teologia? Lá temos o curso de pedagogia, tanto teologia quanto pedagogia em processo de reconhecimento pelo MEC. Temos vários cursos pós-graduação, lato sensu, stricto sensu e alguns mestrados também, com convênio com a Faculdade do Paraguai. Esse na modalidade de curso livre. O pastor, não faz muito tempo, o curso de teologia era procurado mais pelos cristãos, pelos evangélicos. Hoje, as pessoas, de um modo geral, estão a procurar esse curso. Por quê? Qual é o grande atrativo, afinal? Existem várias razões. Uma delas é que a profissão de teólogo foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho já há alguns anos. Isso já é um atrativo a mais para o curso, né? Além do que o evangelho, o mundo cristão, a igreja tem crescido muito no Brasil. Então é muito importante você conhecer o que se passa nessa realidade, né? Então, através de um curso desse, você passa a ter uma abertura de mente bem maior e mais ampla para essas questões. Até porque o curso aparentemente fácil exige muito de quem está fazendo. Muita leitura, muita concentração. Exato. Os autores, a literatura envolvida é muito extensa, né? Principalmente os autores europeus, alemães, né? Então tem muita coisa a ser estudada, muita coisa a ser pesquisada. É um curso bem complexo. Quem faz qualquer curso de nível superior já é diferente. De teologia, então, teologia e história, você precisa se dedicar muito, né? Muito. Dedicar. Muita leitura. Adquirir muito conteúdo, né? Isso. Você não é mais o mesmo depois. Pastor, agora, o que levou os senhores a promover a vinda do pastor Paulo Siqueira, para quem não sabe, eu não lembro, é um líder de um movimento internacional pela ética cristã. Exato. Esse, na verdade, já é o nosso terceiro debate, né? O primeiro foi a respeito do papel da igreja, em 2013, o papel da igreja no mundo contemporâneo. O segundo, ano passado, um pouco antes das eleições, a respeito da relação entre igreja e política. E agora, com o tema de ética cristã, em face do grande crescimento da igreja evangélica, especialmente aqui em Rio Branco. Não sei se vocês têm essa informação, mas Rio Branco é a única capital do país onde o número de evangélicos supera 50% da população total. Então, existe um impacto social nesse crescimento, tanto no comércio, quanto na política, quanto no dia a dia da população. Então, é importante que a gente procure discutir, debater como tem sido o nosso papel diante da sociedade, como a sociedade tem visto esse crescimento e a igreja em si. Será que com bons olhos, como era a igreja de Atos, que cita a Bíblia que a igreja caía na graça do povo, ou será que tem alguma coisa que não está bem encaixado nesse crescimento? Então, por causa disso, nós decidimos trabalhar esse assunto, que é de muita relevância, não só para a igreja, mas para a sociedade da nossa capital. É impressionante, né, pastor, esse número. E o que o senhor se refere a dados oficiais, e não são apenas pessoas que vão à igreja, esporadicamente, são de carteirinhas, exato, são membros. Né? Exato. O censo do IBGE, o último censo, que foi realizado em 2010, na época, informou que já eram 41,1% de evangélicos em Rio Branco, com a projeção de que em 2012 se ultrapassaria 50%, o que de fato ocorreu. Então não são números empíricos, aleatórios, são números oficiais, inclusive do IBGE. E um detalhe importante também é que a Igreja Católica também apresenta um crescimento, ou seja,
as pessoas que não têm nenhuma religião, aqui as duas predominantes são evangélicos e a Igreja Católica, embora no mundo essas duas religiões não são as maiores, né? Aí tem alguns segmentos e tal, enfim. Mas é um sinal de que algo de importante está a acontecer. No Acre, especificamente em Rio Branco, né? Que o percentual em Rio Branco é maior ainda que quando você vai para o estado todo. Exato. Infelizmente, né, apesar desse crescimento, a gente não vê tantos frutos para os números sociais, né? A gente percebe que o número de divórcios continua aumentando, a violência, estupro de vulneráveis, né, a gravidez na adolescência é um problema grande aqui na nossa cidade. E então esse debate... Isso é um desafio, né? Exatamente. Então esses debates, essas discussões, que não são embates, mas debates de ideias, servem para que a gente possa procurar entender que problemas são esses e como a igreja deve agir para que isso melhore. Mas é legal, o pastor. Primeiro vocês debateram o papel da igreja, né? Exato. E o senhor poderia fazer assim uma síntese para o nosso telespectador? Quem entende um pouco do assunto que nós estamos a debater, talvez não tenha muita importância, mas muitas pessoas pouco ou quase nada sabem. Qual foi o grande saldo desse debate, ou seja, a conclusão que vocês obtiveram? Desse que vira? Do primeiro, o primeiro papel da igreja. O primeiro, infelizmente, a maioria das grandes igrejas não participaram, mas os que estiveram presentes, nós, inclusive, passamos do horário do debate porque foi um assunto bem amplo. Então, nesse caso, não valeu apenas pela quantidade, sim pela qualidade. Isso. Né? Então, os pastores que estavam presentes se comprometeram, diante de todos lá no debate, de trabalhar para que suas igrejas locais influenciassem de maneira positiva na sociedade rio-branquense e não na vida simplesmente dos crentes. Entendi. O papel da igreja não está voltado somente para os evangélicos. Ou seja, não apenas pelo o papel cristão em si. Isso, mas não para a minha vida social. Individual, mas para a vida do outro, independente de religião, porque esse é o papel do vizinho, da igreja. É do colega de trabalho. Exatamente. A igreja não foi levantada por Cristo para defender a si mesmo, mas para benefício da sociedade, da população como um todo, independente de credo, de religião, de raça. Então, na oportunidade do primeiro debate, os pastores se comprometeram a isso. E no segundo evento, aliás, na segunda parte do evento, né, dessa série de debates, que é o papel da igreja na política, ou a política na igreja. Eu sempre digo que eu acho que a igreja deve estar, sim, intrometida na política. Não pode permitir que a política tenha interferência direta na igreja. Aí nós estaríamos fadados ao fracasso. Exatamente. Como cidadãos cristãos, evangélicos, temos liberdade para atuar em todos os ramos da sociedade. Mas é importante também que a igreja não confunda as coisas e torne a igreja palanques para a política. Claro. Então, esse era um dos focos do debate, além do que a reforma protestante, por exemplo, uma das suas bandeiras era a laicidade do Estado. Então, é importante que a igreja perceba essa necessidade, de que ela não deve influenciar nas decisões do Estado, a não ser através da pregação do Evangelho. Então, a fé não é imposta. A fé não pode ser imposta por força de lei, e sim pela pregação do Evangelho, pelo amor. Não pode ser por decreto. Exatamente. Então, esse foi o grande fruto do segundo debate a respeito da relação entre igreja e política, que da mesma maneira como o primeiro, os pastores se comprometeram a cuidar para que as suas igrejas não se perdessem nesse caminho. Pastor, agora, de acordo com o senhor acaba de falar, o senhor acredita, o senhor como líder religioso, como professor, como uma pessoa que pensa além de muitos, o senhor acredita que o Brasil, de fato, é um país laico? Bom, primeiro é importante salientar que existe uma diferença entre Estado laico e Estado ateu. O Estado não é ateu, as pessoas professam sua fé e o Brasil tem liberdade plena. Não, quanto isso aí não se discute, certo, né? Diferente de outros países, inclusive aqui da América, exatamente, né? Que líderes são presos, tanto pastores quanto padres, principalmente. E através da minha observação, infelizmente eu tenho que falar a verdade, não parece que o país tem se dado bem com essa ideia da laicidade. Muitos evangélicos, inclusive, não só evangélicos, também ramificações de outras igrejas, inclusive da Igreja Católica, tentam, por vezes, influenciar nas decisões de Estado, o que é um prejuízo tremendo para o Evangelho. O Evangelho não se constituiu para isso, né? O reino de Cristo não é desta terra,
Nessa terra, o povo cristão precisa compreender que ele é passageiro para fazer o que Cristo fez, que foi amar, anunciar o seu evangelho, mas não tomar decisões que cabem aos governos constituídos, inclusive por Deus. Foi Deus que constituiu os governos, segundo a fé bíblica. Inverter aqui os papéis, eu sei que às vezes eu cometo alguns deslizes, mas eu acho que é melhor a gente pecar por ação do que por omissão. O normal aqui é a gente fazer entrevista, fazer perguntas, e eu, vez por outra, acabo emitindo opinião. Mas dizem que a opinião pública é a opinião formada. Só não emite opinião quem não tem nenhuma opinião. Graças a Deus eu tenho. Eu acho o seguinte, nesse debate, papel da igreja na política e vice-versa. Eu acho que não podemos permitir que políticos vão à igreja atrás de voto. Mas líderes religiosos, obreiros, pastores, devem sim entrar no cenário político. Eu acho que é por aí que a gente vai mudar. Agora, às vezes eu me decepciono como, às vezes um pastor entra na política e faz igual ou pior aos artistas de sempre. Eu acho que não é por aí, mas acho que o líder religioso deve sim buscar o mandato parlamentar, ir para o executivo, prefeito, governador, chegar à presidência. Acho que é uma esperança que nós temos para uma mudança para melhor no cenário político. Como está, não dá mais para ficar. Sim, os evangélicos são parte da população, né? São cidadãos. Então, como o Congresso e todos os representantes políticos representam a população, nada mais natural que os evangélicos estejam presentes. Porém, eles devem levantar a bandeira também do evangelho, não só no momento de falar, mas no momento de agir. Claro. Não se envolvendo com nenhum tipo de corrupção, sendo testemunhos em sua conduta, né, do que professam como fé. Isso é o mais importante. Participar ou não, cabe a liberdade individual de cada um. Paulo Coelho, em uma de suas obras, cuja a principal não lembro agora, disse que tudo que o Brasil e a humanidade precisam são de bons exemplos, não de bons discursos. Por isso não falou muito bem. Pastor, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa e pelo debate agora, a terceira fase, depois do papel da igreja, depois da igreja na política, agora vamos debater a ética cristã na política, aliás, na religião, na igreja. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço cedido pelo seu programa, por você, e parabenizo pelo sucesso desse trabalho, que é para benefício da nossa sociedade, isso é muito importante. Obrigado. Com prazer. Prazer meu. Sucesso aí no evento. Obrigado. Depois do intervalo eu volto para falar em política, depois de religião, vou falar em política no próximo bloco, com o deputado federal Léo do PT. Até já.